Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como seria enxergar o Brasil, esse lugar tão nosso, tão familiar, com o olhar de quem acabou de chegar? É exatamente essa a viagem que a gente vai fazer hoje, com um guia muito especial, o filósofo Willem Flusser, e o seu livro fascinante Fenomenologia do Brasileiro. Vamos nessa? Mergulhar nessa perspectiva totalmente diferente? E para essa nossa investigação a gente tem um roteiro. Primeiro, quem foi esse filósofo estrangeiro que veio parar no Brasil? Depois, a gente vai entender o método que ele usava, essa ideia de suspender o juízo. Em seguida, como a visão do imigrante vira sua principal ferramenta. Daí, a gente explora a busca dele por um novo homem e, por fim, a gente discute o que ficou, né? Qual é o grande legado do pensamento de Flusser. Então vamos começar pelo começo, conhecendo o nosso detetive, Willem Flusser. E a história dele não é só uma biografia, não. É a chave para entender sua ferramenta de análise, esse olhar de quem sempre esteve um pouco de fora. Olha só a trajetória dele. Nascido em Praga, Flusser teve que fugir para o Brasil por causa da tragédia do Holocausto, onde perdeu toda a sua família. Essa condição de ser arrancado da sua terra, de ser um exilado, o colocou para sempre nesse papel de estrangeiro. E o mais incrível é que essa experiência tão dolorosa se tornou a sua maior força intelectual. E essa citação do próprio Flusser, gente, ela diz tudo. Ser estrangeiro é ter que se afirmar num mundo que não é o seu. É uma forma de organizar o caos, de dar sentido ao que está ao redor. Só que tem um preço, como ele mesmo diz, uma dominação trágica, porque a integração completa nunca acontece. E é desse lugar de tensão que nasce toda a filosofia dele. Ok, já conhecemos o nosso investigador. Agora, qual era a principal ferramenta de trabalho dele? Para a gente conseguir enxergar o mundo como Flusser enxergava, é preciso uma técnica muito específica, quase como uma lupa filosófica. E aí fica a pergunta, né? Pensa bem, como é que a gente pode olhar para aquilo que a gente vê todo santo dia, o nosso cotidiano, e de repente enxergar algo totalmente novo, surpreendente? Foi esse o desafio que o Flusser se colocou. E a resposta dele está numa palavrinha grega, epoké. E a ideia por trás é genial, de tão simples. Não é fingir que não se sabe nada. É, de propósito, colocar de lado os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. É como se a gente pegasse um pano e limpasse uma lente que estava toda embaçada para finalmente ver a coisa como ela é. Então, a gente pode pensar em duas formas de ver. De um lado, tem o nosso piloto automático, né? A gente vê o mundo pelos filtros dos nossos hábitos, da nossa cultura, e tudo parece normal, óbvio. Do outro lado, quando a gente pratica a époque, a gente desliga esse piloto. E aí o mundo deixa de ser óbvio. Ele fica estranho, fresco, cheio de significados novos, como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. Tá, mas vamos para a prática. Como é que o Flusser usou essa lupa na sua nova casa, o Brasil? É aí que entra a figura do imigrante. Ele basicamente transformou a sua condição de vida em um método de pesquisa filosófica. E é aqui que tudo se conecta. Para o Flusser, ser imigrante não era só um detalhe da biografia dele, era o próprio método em ação. O olhar de quem vem de fora é o que permite essa suspensão do juízo, essa époque, na sua forma mais pura. É a ferramenta perfeita para analisar a condição brasileira. Flusser dizia que essa oposição de outsider tinha vantagens intelectuais imensas. Primeiro, a distância crítica, sem estar preso aos mitos patrióticos. Depois, a falta de preconceitos já enraizados, que faz com que a gente questione o que todo mundo acha normal. E tem também a capacidade de se maravilhar, de se surpreender com o dia a dia. E talvez o mais importante, enxergar conexões que, para quem está dentro, são simplesmente invisíveis. Certo, já temos o investigador, a sua lupa e o local do crime, digamos assim, que é o Brasil. Agora, o que foi que ele encontrou? Quais foram os resultados dessa investigação tão particular? A pergunta que move o livro é exatamente essa. Depois de colocar a epoké para funcionar, de olhar com a distância do imigrante, quais foram as conclusões, muitas vezes provocadoras, que o Flusser tirou sobre a realidade do Brasil? E uma das observações dele que mais causam estranhamento é sobre a nossa relação com a natureza. Num país que é mundialmente famoso por sua natureza exuberante, ele aponta uma coisa curiosa, um tipo de desinteresse, de falta de uma relação mais contemplativa. Ele chega a dizer que o brasileiro não passeia. É uma afirmação que força a gente a pensar, né? Para Flusser, a chave para entender o Brasil está nesse entre-lugar. A condição brasileira não é mais a do indígena originário, mas também não se tornou completamente europeia. É desse espaço, no meio do caminho, desse limbo, que nasce uma realidade cultural única, com seus desafios e, claro, com um potencial enorme.
E é daqui que vem a ideia talvez mais ousada e esperançosa do Flusser. Ele enxergava nesse entrelugar brasileiro a chance de surgir um novo homem. O que seria isso? Uma forma de ser humano menos amarrada à tradição, menos definida pela história do passado e por isso mesmo mais livre para inventar o futuro. Uma ideia muito poderosa, né? Bom, e com tudo isso, vamos amarrando a nossa análise. Qual é o veredito final? O que fica da obra do Flusser tantas décadas depois de ter sido escrita? Olha, o mais importante aqui é entender que o maior valor do livro talvez não seja concordar ou discordar do que Flusser disse sobre o Brasil. O verdadeiro legado é o método. Ele nos entrega uma ferramenta de pensamento, um convite para a gente usar essa suspensão do juízo, esse olhar de estrangeiro, em qualquer área da nossa vida. E a gente termina com essa provocação que, na verdade, é um convite. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, adotar essa postura de estrangeiro? Como a gente pode suspender os nossos julgamentos automáticos para enxergar nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa sociedade de um jeito completamente novo e mais profundo. Esse é o desafio que a obra de Wilhelm Flusser nos deixa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.